Boa noite. A Prefeitura de Guarujá decretou hoje situação de emergência na saúde pública. Francisca trouxe o filho João, de 8 anos, para ser atendido nessa unidade de pronto atendimento, o PAN da rodoviária. Ela chegou 1h da tarde. 3h30 depois, ainda aguardava para o menino tomar a medicação. Esperar muito tempo. Eu sou de Vicente Carvalho, vim aqui porque não tem pediatra em Vicente Carvalho. Só atende lá no pronto-socorro de 12 anos para cima. Quem tem 11 anos tem que vir para cá. Meu filho tem 8 anos, eu tive que vir para cá, pegar a condução, esperar a ônibus. Outra coisa, também, Condução tá difícil. A unidade, que fica na Avenida Santos Dumont, no bairro Santo Antônio, funciona 24 horas e atende urgência, emergência, clínico geral, pediatria e odontologia. A demora no atendimento é a principal reclamação. É complicado ficar esperando tanto tempo? Muito complicado. Dá até briga aqui. Várias brigas dá. Ainda ontem teve briga aqui por causa de atendimento. Os ar-condicionados quebrados também são motivo de queixas. Na sala dos médicos tem ar-condicionado, E o povo aqui afora sofrendo, entendeu? Então ele tem que pôr aí bastante ventilador ou ar-condicionado, Para o povo ficar mais à vontade. E as crianças principalmente, que sofrem muito, nesse calor. Para tentar resolver todos esses problemas de forma mais rápida, a Prefeitura de Guarujá decretou situação excepcional de emergência na saúde pública. O decreto foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da cidade. Se não fosse por meio desse decreto, como que seria? Qual o prazo? Quanto tempo demoraria? Sem o decreto de emergência, em torno de 6 meses. Sendo muito otimista, em torno de 6 meses. Em torno de 6 meses, o resultado seria péssimo para o município e para as pessoas que estão aqui no município. O secretário afirma que os principais contratos serão para materiais hospitalares, reposição do quadro de médicos com mais 80 profissionais e o aumento da frota do SAMU. Hoje nós temos um aumento na população de 320 mil, vai para 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas aqui na Baixada, no Guarujá, E essas pessoas que vêm para cá, elas vão fazer uso de que serviço? De um resgate, se passarem mal, se sofrerem um acidente, da unidade de pronto atendimento, onde ela vai ser atendida, ela não vai na atenção básica nem na especializada. E é onde justamente estão os nossos maiores problemas. Eu tenho a falta mais ou menos de 80 profissionais por semana, de 12 horas, na unidade de pronto-socorro, entre clínico e pediatra. Eu tenho só 2 viaturas funcionando no município. A gente deu um jeito, desde que assumiu o governo, colocando até ambulância de transporte, que é diferente da de resgate, mas que não é o ideal. Mas para que a gente não tivesse uma calamidade no município, a gente fez essa adequação e agora chegando essas que nós vamos locar por conta do processo de emergência, do decreto de emergência, a gente vai conseguir repor 2 básicas e uma de suporte avançado à vida. Então nós vamos ficar com 5 viaturas de resgate, fora aquelas de transporte que já existem no município. E todo o material médico e de enfermagem que hoje faz falta no primeiro atendimento do paciente. O secretário também afirmou que em até 15 dias a população já vai poder ver os primeiros resultados. O governo do estado foi acionado. Solicitamos um aporte maior para o projeto Verão, que é um recurso que é destinado do governo do estado para os municípios, e na ordem de 1 milhão a gente pediu, ele já empenhou 450, a gente está aguardando agora que ele tenha possibilidade de empenhar o resto, para cobrir esse custeio. No Guarujá todo a saúde está complicada. A saúde, se você não correr, você perde uma criança, Se não correr aqui, correr ali, A gente tem que correr, porque o Guarujá mesmo, com a saúde está um caos. Em São Vicente, os servidores municipais aceitaram a proposta da Prefeitura e encerraram a greve que durou 2 semanas. A categoria recebeu hoje o valor total do Vale Transporte de dezembro e metade do 13º. Na sexta-feira, a administração municipal deve pagar a outra metade do benefício. Além disso, os trabalhadores não serão descontados pelos dias parados. A Prefeitura de Santos não pagou adicional de férias para 5.600 servidores públicos municipais que começaram o período anual de descanso em janeiro. Os detalhes com a repórter Ione Furukawa. O benefício corresponde a uma gratificação de 50% do salário, que deveria ter sido pago antes do início dos 30 dias de afastamento do trabalho. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do sindicato, Flávio Saraiva. Flávio, explica pra gente qual é a categoria mais afetada e qual é o total devido. Então, o conjunto de servidores mais afetados são os trabalhadores da educação. Por quê? Porque nesse mês de janeiro, obrigatoriamente, todos os trabalhadores da educação estão de férias, porque se tirassem férias em outro mês, atrapalhariam a vida das crianças, dos educandos.
Então nós temos 3.500 trabalhadores da educação de férias nesse momento que não receberam esse adiantamento das férias. Além disso, nós temos quase 2.000 servidores, além dos servidores da educação, que também estão de férias e não receberam. O montante disso dá por volta de 9 milhões de reais que a Prefeitura deixou de repassar para os servidores. E a Prefeitura disse que vai pagar até o dia 11, né? O quanto esse atraso prejudica o servidor? Esse atraso ele prejudica, primeiro porque os servidores estavam programados já com esses valores para tocarem as suas vidas. As pessoas saíram agora de festa de final de ano, sem dinheiro, tem muita gente com empréstimo bancário, as pessoas compraram pequenos pacotes para sair da rotina, para viajar, não puderam viajar por conta da falta desse dinheiro. Então os prejuízos são incalculáveis e são inúmeros os prejuízos causados com a falta desse recurso e a Prefeitura dizendo que está faltando dinheiro. E um protesto está sendo organizado para amanhã? Sim, hoje disparamos por vários meios que o sindicato tem, um conjunto de mensagens para que os servidores compareçam. Então eu quero convidar os servidores da Prefeitura de Santos, especialmente aqueles que estão de férias nesse momento, para que compareçam às 4 horas em frente à Prefeitura de Santos. Muito obrigada pelas informações, Flávio. Ione Furukawa para o Caderno Regional. Em nota, a Prefeitura informa que a quantidade de servidores públicos que saem de férias em janeiro é expressiva, representando cerca de 9 milhões e 500 mil reais. O pagamento será feito em 11 de janeiro e busca conciliar o fluxo de caixa com a quantidade mais significativa do IPTU arrecadado no município, que ocorre a partir do dia 9 deste mês. Desde ontem, no caminho São Sebastião em Santos, funcionários da Prefeitura trabalham na remoção de entulho depois do incêndio. Também estão sendo feitas imagens aéreas para identificar quantos barracos realmente pegaram fogo. Diferente do cenário de ontem, o caminho São Sebastião não tinha mais corre-corre e moradores por toda parte. Hoje de manhã, eram caminhões e funcionários da Prefeitura que ocupavam a rua no trabalho de limpeza. Boa parte daquele entulho todo já foi retirada, tanto que a gente pode ver aqui atrás de mim que restam praticamente as estacas de sustentação das casas. E aí toda essa sujeira foi concentrada em um mesmo ponto para facilitar o trabalho de remoção feito pelos funcionários da Prefeitura. E era possível encontrar de tudo, principalmente móveis, eletrodomésticos e roupas, que foram deixados para trás pelos moradores na hora do incêndio. Funcionários da Defesa Civil também continuam no caminho São Sebastião. O principal objetivo agora é saber a real dimensão da destruição, estimada em 200 barracos. Para isso está sendo usado um drone que capta imagens aéreas. Para confrontar com o mapa do SIG Santos que a gente tem, as imagens do SIG Santos e com o Google Maps, para a gente confrontar e chegar ao número mais real possível. Perto do local do incêndio, no Centro de Convivência do São José, as doações recebidas nos pontos de arrecadação são entregues aos moradores. São colchões, kits de higiene, roupas e alimentos, que auxiliam um pouco as vítimas, abrigadas em sua maioria nas casas de parentes. Eu estou de favor, nas casas das colegas. Aí veio para cá para tentar uma ajuda aí, né? O que a senhora acabou levando para te ajudar? A cesta básica e o colchão agora, lençol, toalha. É disso que mais precisava mesmo. É. E que acabou tudo, né? Não tem mais nada. Foi perda total. Morava quem na sua casa? Morava eu, minha esposa e minhas 2 filhas e o neto. Agora, como é que vocês estão aí? Estão hospedados em casa de parentes? Estamos na casa de parente. Agora vamos esperar o auxílio aluguel, vamos ver o que eles vão resolver, né? E isso que vocês estão pegando de doação já dá para começar a dar uma ajuda? Isso, dá para começar. O colchão, isso aí. E o resto vamos ver o que eles vão fazer, né? Para ajudar a gente. Apesar de não ter a casa destruída, Stephanie precisou de ajuda. Durante o incêndio, ela foi roubada. Levaram meus mantimentos, algumas coisas da minha casa, levaram o chuveiro, tentaram tirar a descarga e o colchão do meu filho acabou estragando. Aí eu vim aqui para ver se eles podiam me ajudar. De acordo com a assessoria do Fundo Social de Solidariedade, a comoção foi grande e muitas doações chegaram aos pontos de arrecadação, mas alguns itens ainda estão em falta. Nesse momento, a principal necessidade são alimentos, roupas de cama, de banho, colchões,
água potável, leite, itens de higiene pessoal, sabonete, shampoo, fraldas para as crianças e principalmente fraldas G e GG. A secretária de Assistência Social de Santos explica que o cadastro de moradores desabrigados está quase concluído. 318 famílias fazem parte dessa lista. A primeira preocupação da gente, essas famílias têm para onde ir. Então, aquelas famílias que dizem para a gente que não tem para ir para casa de parentes ou de amigos, a gente oferece os serviços de abrigo da Secretaria de Assistência Social. A partir disso, a gente se preocupa com as outras necessidades também, né, dessas famílias que não estão nos abrigos, que é questão de alimentação, de higiene pessoal, de vestuário. Então aí tem toda a distribuição nesse local aqui, que nós já iniciamos ontem às 14 horas. Dentre as vítimas do incêndio, 19 estão morando em abrigos da Prefeitura. E de acordo com Rosana Russo, estão preparados para receber mais gente. Pelo número de pessoas que solicitaram o acolhimento, nós pudemos colocar naqueles que já existem. Se por acaso tiver um aumento, o próximo passo será abrir o abrigo de emergência, que na verdade ele já existe e pode ser acionado a qualquer momento. E a repórter Ione Furukawa foi até um abrigo da Prefeitura conversar com alguns desabrigados que ainda tentam se recuperar do trauma. No abrigo da Prefeitura, no bairro do Macuco, estão uma família e 2 moças. Aqui tem quartos, fazem 5 refeições por dia e quando chegaram receberam roupas e kit de higiene pessoal. Mas pessoas que perderam tudo dificilmente encontram o sono. Aquele fogo, aquela coisa medonha, sabe? Aquele desastre comigo e com todo mundo. Fica na minha cabeça aquilo que eu perdi, que é o meu lar. É um barraco, mas é a única coisa que a gente tem para viver, para ter uma vida. Maria Verônica veio para o abrigo com o marido e os 6 filhos na manhã de ontem. Chegaram aqui só com a roupa do corpo. Deus colocou a gente aqui, a gente tem o que comer, tem o que beber, tem um café direitinho, tem a cama limpa, tem onde dormir, tem onde tomar banho. É isso que importa, até resolverem o que vai fazer com a gente. A dona de casa conta que minutos antes do incêndio, a família estava comemorando o aniversário de um dos filhos, que completou 11 anos. Um dia que era para ser feliz, ficou marcado por uma tragédia. Como é que pode uma coisa dessa? A gente comemorar um dia feliz, entendeu? Meu filho completar 11 anos e acontecer um desastre desse. Não é fácil. Não dá nem para esquecer. Os endereços para doações são Avenida Afonso Pena, número 609, na Aparecida, e no Fundo Social, na Avenida Conselheiro Nebias, 388, na Encruzilhada. E agora nós recebemos aqui na bancada do Caderno Regional o consultor portuário Maxwell Rodrigues, que é CEO da Ergus Group, empresa especializada em automação portuária e soluções tecnológicas. Ele vem comentar a expectativa de retomada do crescimento na movimentação de cargas no Porto de Santos. Maxwell, boa noite, obrigado, por participar conosco aqui. Você compactua aí com essa opinião da Codesp, que anunciou que o Porto vai retomar o crescimento esse ano, Maxwell? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores. Inicialmente é um prazer estar aqui num dos principais programas jornalísticos da nossa região. Em relação à pergunta, eu acho que nós estamos num processo de retomada da confiança. Isso não só na área portuária, mas também em outros segmentos, Irineu. Mas quando nós falamos em Porto, é bastante preocupante quando nós temos dados compilados como estes apresentados pela Codesp. Porque Porto, na verdade, nós temos 2 linhas de atuação. Nós falamos sempre em exportação e importação, que possuem demandas independentes e possuem, entre aspas, problemas também diferentes e que precisam ser tratados com a devida preocupação que este segmento, que é o segmento portuário, precisa ter. Agora, você mesmo citou aí esses números compilados, né, pela Codesp, indicam que esse ano que passou terminou com 6,4% negativo nos números. Quer dizer, dá para ser otimista, mesmo pensando que teve essa queda nesse ano de 2016,
projetando para 2017, Marcelo? Eu creio, Irineu, que o mercado ele vai melhorar efetivamente no ano de 2017. Quando nós falamos nessa relação de queda, em um dos programas que eu tive aqui presente, até propriamente na Santa Cecília TV, em meados aí de junho a julho, eu mencionei que a questão da safra, a questão de exportação, contribuía muito para esse volume de movimentação do Porto de Santos. Isso que eu ia perguntar para você, porque a gente vê aí a balança comercial, quer dizer, houve um superávit na balança, mas muito mais porque houve um crescimento enorme na exportação e uma diminuição grande na importação, que é um indicativo de crise, não é, Marcos? Não é que se você diminui os produtos que você está importando. Sem sombra de dúvida. Você precisa tratar, como eu disse inicialmente, esses dois assuntos de forma paralelas. Por que eu digo isso? Quando a gente fala de exportação, nós temos aí a questão muito relacionada aos commodities do Brasil. E quando nós tratamos dos commodities, nós ainda temos um problema bastante grande relacionado à infraestrutura portuária que nós temos em virtude da utilização do modal rodoviário. Hoje nós nos utilizamos muito do modal rodoviário e este modal ele ainda apresenta muitos problemas, o que impacta significativamente no custo direto nessas questões de importação, de exportação. Quando a gente fala em importação, Irineu, nós ainda temos altas taxas que também prejudicam para que exista esse equilíbrio da balança comercial. Então nós precisamos, não só nós do segmento portuário, mas também a Codesp, que eu chamo de o grande síndico de todo esse condomínio que existe dentro do porto, tratar esses números de forma independente, a fim de ter todas as ações que são inerentes para contribuir para o crescimento do Porto de Santos. A expectativa da Codesp, né, para dar esses números de crescimento, né, essa expectativa de crescimento para o ano é justamente graças ao agronegócio. Nós entramos agora, né, nessa fase no começo do ano. A gente está até acostumado já a ver aquelas filas de caminhões, que é o modal que você citou, são os caminhões que ficam aí trazendo açúcar e também principalmente grãos. Quer dizer, isso vai acontecer de novo? Quer dizer, quando é que a gente vai solucionar esse problema? Quando que vai haver uma mudança no modal do rodoviário e talvez privilegiando mais o ferroviário, Marcelo? Eu costumo sempre dizer isso, o brasileiro tem síndrome do estudante, né? Nós estudamos para a prova somente no dia anterior à prova. E quando a gente fala em commodities, nós temos uma série de fatores aí, Irineu, que podem contribuir para que esse crescimento não ocorra. Por exemplo, no ano de 2016 nós tivemos uma queda na safra do milho em virtude dos problemas das plantações. Nós podemos ter isto também em outras situações agora no ano de 2017, que podem contribuir ao não crescimento desses números divulgados propriamente pela Codesp. Em relação à questão da infraestrutura, o governo federal vem trabalhando hoje um projeto chamado Portolog, que é um projeto focado em cadeia logística, a fim de monitorar todos esses caminhões que tenham acesso ao porto. Mas esse projeto ele ainda precisa ser tratado também com um pouco mais de cuidado. Por que eu digo isso, Irineu? Porque você cuidar do acesso ao porto não é você cuidar efetivamente de tudo aquilo que está em pleno funcionamento. Você precisa saber como gerir as exceções. É esse que é o grande desafio, ou seja, aquele caminhão que necessariamente não está motivado a entrar no Porto de Santos. E a gente sabe que isso acaba ocorrendo justamente no momento que há um fluxo maior também de turistas para a cidade, né? E isso acaba complicando também, não é? Eu sempre mencionei isso. Apesar da gestão portuária ela ser federal, Irineu, nós temos que ter o entendimento que os problemas são municipais. Sim. E a interlocução da cidade e do município para com o porto e para com o governo federal é de suma importância. Nós precisamos ter maior representatividade para que nós venhamos a atingir os objetivos relacionados ao Porto de Santos. Menciono que nós já estamos perdendo bastante espaço, Irineu, para outros portos que vêm atraindo os players internacionais e as cargas não só para o sul do país, mas também para o norte do país. Quais portos, principalmente? Porto de Paranaguá, nós temos aí a veia, o DNA do Porto de Paranaguá focado bastante na questão do commodities e é um grande competidor do Porto de Santos. E nós temos também o Porto de Pecém, no nordeste do país, aonde também faz uma movimentação relacionada a commodities e também movimentação de containers. O Porto está muito focado num commodity só, por exemplo, no agronegócio, grãos, açúcar. Você acha que tem que haver abrir mais esse leque, Marcelo? E quais seriam as opções aí nesse caso? Eu creio, Irineu, honestamente, que nós precisamos tratar os dois assuntos separadamente. Nós temos que ter a capacidade de ter o entendimento das necessidades relacionadas à exportação, e o DNA do Brasil é um DNA focado
em commodities, existem uma série de particularidades para isso e nós temos também uma série de dificuldades na importação de produtos. E nós precisamos tratar isso não de forma generalista. Quando a gente fala em porto, a gente trata a questão muito generalizada, focando em todas as soluções direcionadas a porto, mas não é só porto. Nós precisamos saber como tratar estes segmentos, essas veias individuais que os portos brasileiros possuem. Infraestrutura sempre é citada como, de repente, um empecilho para o aumento do número de carga no Porto de Santos. De que maneira a tecnologia pode tentar solucionar isso, Márcio? Irineu, isso não é uma novidade, nós não estamos inventando a roda. Claro. Né? Os portos internacionais hoje já se utilizam de inúmeras tecnologias a fim de contribuir para a agilidade nos portos, não só internacionais, mas também nos portos brasileiros. Hoje isso diminui custos também, não é, Márcio? Não tenha dúvida, você foi muito feliz na sua colocação. Hoje, quando a gente fala em associar e agregar tecnologia, nós, por exemplo, estamos fazendo com que um caminhoneiro que faz uma viagem hoje ao Porto de Santos, ou ele faz 2 ou 3 trânsitos em relação a containers vazios, por exemplo, ele venha multiplicar isso para 3 ou 4 vezes esse número inicialmente citado. Isso dá uma contribuição na rentabilidade de quem se utiliza desse recurso porto e, consequentemente a isso, faz com que o porto seja mais competitivo em virtude do baixo custo operacional que ele possui, Irineu. Bom, quero aproveitar para anunciar que o Maxwell agora faz parte aqui do time do Caderno Regional e a partir do próximo mês de fevereiro ele vai estrear como analista de assuntos portuários e vai participar todas as semanas aqui com a gente. Então, Maxwell, obrigado pela entrevista e já seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Eu que agradeço, Irineu, e fico muito feliz pela TV Santa Cecília e o Caderno Regional estar preocupado em tratar um assunto tão importante como o Porto de Santos para a nossa região. Eu aqui agradeço e até fevereiro, então. Sem dúvida. Vamos falar de futebol. O Santos estreia hoje às 9 da noite na Copa São Paulo de Juniores, a principal competição das categorias de base no país. O primeiro jogo é contra o Floresta do Ceará, na Arena Barueri. A última vez em que o Peixe venceu o torneio foi em 2014. Morreu ontem à noite a atriz e escritora Vida Alves, um dos maiores ícones da TV brasileira. Em 1951, na novela Sua Vida Me Pertence, veiculada pela TV Tupi, ela protagonizou com Walter Foster o primeiro beijo da televisão brasileira. Em 2010, Vida Alves teve um programa aqui na Santa Cecília TV. O programa 60 é Mais, exibido há 7 anos, tinha como enfoque principal a qualidade de vida na terceira idade. A atração semanal ficou 3 meses no ar. Eles vão dançar um samba. Oh, por favor, vamos entrando. Regina e Carlos. Elza e Eduardo. Vida Alves morreu aos 88 anos. Nascida em Itanhandu, interior de Minas Gerais, sempre teve ligação forte com a região. Tinha parentes e imóveis em Santos e Guarujá e sempre que podia desfrutava das belezas naturais da Baixada Santista, como as praias, que descrevia em suas obras literárias como apaixonantes. Em agosto de 2009, Vida Alves esteve no Mercado Municipal em Santos para o lançamento de uma exposição sobre a TV brasileira. Essa é uma parte pequena do meu acervo. Nós temos 4.000 fotos. Eu trouxe apenas 10 cartazes que somam 40 fotos. Tive o cuidado, porém, de colocar metade das fotos de santistas e fiquei encantada de ver quantos artistas importantes são santistas. Na oportunidade, também falou sobre o histórico primeiro beijo da TV em 1951, na novela Sua Vida Me Pertence. A cena não tem registros de imagem. O beijo marcou mais do que eu pensei. Não pensei, não imaginei, não calculei. De repente é um beijo que 50 e tantos anos depois ainda é comentado. A história de Vida Alves se confunde com a da TV Tupi. Na emissora, que já foi a maior do país, atuou por décadas, sendo uma das principais estrelas do canal. Na exposição em Santos, lançou o livro TV Tupi, Uma Linda História de Amor,
obra que já teve milhares de exemplares vendidos. TV Tupi foi aquela coisa que acontece na fase da vida da gente, como diz o Lima Duarte, que ele ficou na TV Tupi dos 16 aos 40. Diz ele, está no meu livro, é a única fase da vida, eu não concordo, que vale a pena viver, dos 16 aos 40. Eu fiquei lá dos 17 aos 40, ou seja, mais ou menos a mesma coisa. Foi uma fase que valeu a pena viver. Vida Alves também protagonizou o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo da TV com Jorge Gomide no teleteatro A Calúnia, em 1964. Com mais de 70 anos de carreira, a atriz começou no rádio, passou para as telenovelas e, posteriormente, o cinema. Em 1995, ela criou, junto com outros artistas, a Associação dos Pioneiros Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira, que busca preservar a memória da televisão brasileira. A edição de hoje termina aqui. Você encontra todas as matérias do jornal na nossa página do Facebook. Basta acessar facebook.com/SantaCecíliaTV. Eu volto amanhã. Tchau.